Começando o nosso ponto de vista, sempre ao vivo aqui na Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, o horário da tradição do debate político e da discussão importante, aprofundada dos temas, dos assuntos do nosso dia a dia aqui na cidade, na região metropolitana, não é? Educação, saúde, meio ambiente, transporte, segurança pública, desenvolvimento econômico, enfim, né? Os temas que nos afligem no dia a dia e, claro, sempre espaço importante para a discussão e para o debate dos temas e dos assuntos de interesse nacional e internacional também, né? Agora há um conflito com o Irã, né? Talvez o maior importador nosso, o maior importador do milho brasileiro, né? Jair Bolsonaro não autorizou o reabastecimento dos navios que estão parados em Paranaguá, houve uma reação do governo iraniano, mais uma encrenca que surge aí, ninguém sabe o que pode acontecer daqui para frente nessa relação comercial, né? Lembrando que o presidente não foi à China ainda, né? Estamos aguardando, né, a visita dele à China, que é o maior parceiro comercial do Brasil já há alguns anos. Vamos discutir bastante a questão portuária também, a questão que envolve os sindicatos, falar muito sobre o Congresso Nacional, com um especialista aqui na mesa. E a gente está recebendo nesta edição o presidente do Sintramar, Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias e Arrumadores, sindicato que nesse final de semana completa um século de existência, né? 100 anos, não é pouca coisa. Está com a gente então aqui o Francisco Erivan, que vai falar muito a respeito da atividade do sindicato e discutir aí questões importantes do país. Prazer recebê-lo, tudo bem, Erivan? Prazer é todo meu. Queria aqui cumprimentar todas as pessoas que estão em suas residências aqui nos ouvindo, né, e dizer antecipadamente que é uma honra muito grande estar aqui, em que pese com dor no coração, com tudo que está acontecendo com os sindicatos país afora. É verdade. A gente que agradece a presença do Erivan conosco. Lá na ponta o Francisco Aloisi, nosso Chicão, né? Um especialista no Congresso Nacional, teve a oportunidade de comparecer a um dos cafés da manhã, acho que foi o primeiro café da manhã do presidente Bolsonaro com os jornalistas, e tem muita história para contar aqui para nós, né, a respeito dos bastidores da Câmara Federal, especialmente em relação à reforma da Previdência. Tudo bem, Chicão? Prazer tê-lo de volta. Tudo bem, Boturão, o Erivan, nosso companheiro aí que hoje vai falar sobre números. Chagas. O Chagas e o Santana. A reforma da Previdência passou no seu primeiro turno, já não é mais novidade, né? E vamos agora acompanhar essa votação em segundo turno, que diz que vai ser de 6 para 7 de agosto agora. E depois, aprovada, que eu acredito que sim, irá para o Senado Federal, onde existe, só para dar um preâmbulo, houve lá uma votação há pouco tempo, né, dizendo que a Previdência não era deficitária. Vamos ver se agora eles mantêm isso aí, né, se há alguma modificação ou se vai permanecer como está. Fernando Chagas está conosco também, né? Cientista político, especialista em finanças públicas. Tudo bem, Chagas? Tudo bem, olá amigos, um abraço a todos, especial aos telespectadores, né? Rapidamente, o governo Bolsonaro deve anunciar hoje, né, a liberação do FGTS, imitando o governo Temer. No governo Temer, quando houve a liberação, houve um impacto na economia de curto prazo, de 0,5%, tanto que o PIB não cresceu mais do que 1,1% no ano passado. Neste ano, o FGTS vai ser liberado, porém não vai ser liberado de uma só vez. Vai ser liberado na data de aniversário de cada contribuinte. Neste caso, o impacto vai ser mínimo. É uma medida do governo federal para tentar estimular a economia. Se tentasse estimular realmente a economia, por um curto prazo, deveria repetir totalmente o que o Temer fez. Mas não, ele vai liberar em contas gotas um valor pequeno. O impacto vai ser mínimo. Se no governo Temer foi de 0,5% do PIB, neste ano, se for liberado, não vai passar de 0,1%, 0,2%. Portanto, pequeno esse impacto. A economia ela só vai se recuperar quando o governo federal conseguir recuperar a confiança dos investidores, principalmente investidores internacionais, para obra de infraestrutura e também na produção. Enquanto isso, são medidas paliativas para entreter a plateia. Aliás, o governo Bolsonaro, que ele tem feito nos últimos tempos, ou desde que assumiu, né, tem entretido a plateia e não tem tomado medidas realmente eficazes para melhorar a economia e promover o desenvolvimento econômico do Brasil.
Lá na ponta o nosso Marco Santana, atento sempre às redes sociais, né, as informações que vão circulando, a sua participação e as transmissões nossas do ponto de vista. Tudo certo aí, Santana? Boa tarde a todos. Edgar Boturão, quero registrar uma nota de pesar por conta do falecimento do cinegrafista Mauro Senhorães, vítima em decorrência de complicações da toxoplasmose, uma doença muito grave que o levou à morte. Meus sentimentos à viúva, a ex-modelo e empresária Clô Macia, ao irmão Robson Senhorães, que é colega nosso da TV Tribuna, a todos os amigos e familiares aqui, meus sentimentos. Um grande amigo nosso, que trabalhou conosco no Jornal da Hora, um grande profissional, um grande amigo, um grande companheiro. O Mauro Senhorães vai deixar muitas saudades a todos nós. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou então por e-mail. contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise, às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que está na reprise, lembrando sempre, o programa acaba às 2h30 da tarde, ao vivo, não é? Tem esse intervalo de tempo até a reprise às 8 da noite e todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma mini bomba surgindo, um minimício, não é? Como disse o Marinho, né? Atacante do Santos. Cada dia o governo produz um minimício aleatório que explode em algum lugar, né? A gente não sabe exatamente aonde, né? Então vamos aguardar aí a sequência do dia, né? Você que estiver na reprise, se surgir uma bomba nova, é porque nós até as 14h30 não estávamos sabendo, tá certo? Vai aqui meus sentimentos também à família do Mauro Senhorães e a todos os familiares, né? Familiares e amigos também. Meu caro Chicão, como é que é o bastidor ali do café da manhã do presidente, hein? Com o jornalista? O que se comenta, o que se fala ali, enfim, tem aquelas perguntas triviais, né? Obrigatórias, enfim, que tem que se fazer, claro, mas tem ali o bastidor que a gente não fica sabendo, né? O cara toma um cafezinho ao lado do presidente e tal, chega próximo, conversa com um, conversa com o outro. Nem todos, eu acho que são muitos, né, jornalistas que são convidados. E aqueles mais chegados são sempre, né, que estão aí na grande mídia, aí, que tem vários, né, tem muitos aí que cobrem lá, principalmente o Palácio do Planalto, e cobrem lá os bastidores do poder. Mas o bate-papo sempre é um bate-papo informal, né? Principalmente entre os colegas. Vamos fazer essa pergunta, vamos fazer aquela, tal. Ele responde tudo. Ele responde, conversa, tal. Mas acontece que muita gente, quando a coisa é para fazer a pergunta séria, então tem que falar. Isso aqui é para divulgar, posso divulgar? É em off, não tem isso daí, né? Mas com ele não tem. O papo realmente é informal, rola. E ele sempre passa alguma novidade. Segundo, principalmente os colegas que têm ido direto lá, que estão lá que cobrem a Câmara Federal, eles falam, estivemos lá com o presidente no café da manhã e surgiu isso. Sempre tem aqueles comentários, sabe? Porque entre jornalistas é terrível, né? Quando se junta um monte. Então é bom nós pararmos por aí, né? Mas sempre tem alguma coisa que eles pegam que acaba sendo notícia. Mas depois tem vindo as coisas desmentidas, né? Às vezes ele falou uma coisa e depois disse que não era bem aquilo e tal. E a última que foi pego pela própria Câmara da TV Brasil, né, que é do governo, foi isso daí. Dos Paraíbas. Isso, que acabou esse problema dos Paraíbas, aí, esse conflito lá com os nordestinos. Mas, enfim, eu acho que os bastidores mesmo da Previdência é que acabou, né, gerando conflito, que quem acompanhou pela televisão viu que numa 2 ou 3 reuniões das comissões, chegaram a ter vias de fato. Né? Os caras... Vias de fato? Chegaram a vias de fato, empurra e tal, né? Não soube disso. Não, empurra para cá, empurra para lá. Não, sim, porque aqueles conflitos de interesse que existe e que acaba complicando. E sempre, cada vez que o super-ministro Paulo Guedes ia à Câmara, rapaz, era uma parada, eles procuravam de todas as formas evitar, né, restringir o acesso, entendeu, das pessoas que fossem só o credenciado, por exemplo, que entra lá, porque já está credenciado mesmo, não tem problema nenhum, né, mas outros não, restringia os acessos, por exemplo, você não pode ir por aqui, tem que ir por outro corredor, entendeu, para que não tivesse uma aproximação com ele. E também as entrevistas à imprensa, era difícil, ele acabava
fazia um bloqueio enorme para que ele saísse. Então, o jornalista tinha que ter ali um jogo de cintura para conseguir alguma coisa. Mas, geralmente, a pessoa consegue, né? Jornalista, o Boturão sabe, jornalista antigo, você acaba conhecendo os acessos, mas mesmo aquele pessoal lá que já está há muito tempo lá, e conseguiu muitas informações. Mas a informação mesmo, a gente obtém lá dentro. Porque quando você fica 6, 7, 8 horas dentro de uma comissão, dentro de um debate de previdência, onde a baixaria em alguns pontos prevalece, você sempre acaba pegando alguma coisa. E outra coisa que acontece, você olha, por exemplo, o pessoal da oposição, PCdoB, PSOL, PT, os discursos deles, o convencimento que eles tentam passar para brecar alguma coisa, você fica olhando assim, daí você vê o outro lado falar, né, defendendo a Previdência, então você tem que fazer uma análise. Quem será que está certo? Quem será que está errado? E às vezes há uma dúvida, eu mesmo fico com dúvida quando estou lá dentro daquela comissão, ela fala, se pega, não sei o quê. E tem mais, o pessoal da oposição aguenta, entendeu? Tem, como diz o nosso Benito Furtado aqui do PSB, que é vereador em Santos, esse tem o casco duro, entendeu? Que aguenta, fica. Tanto é que o Maia só não colocou em votação em segundo turno, porque esse pessoal estava lá em vigília e o outro lado já estava desgastado. Então, muitas dessas emendas aí acabaria passando do jeito que a oposição queria. Então ele falou, não, vamos segurar isso daí, gente, depois vamos fazer o segundo turno para agosto. Mas tem muito teatro também ali, não tem, o Chico? Ah, sim, tem que ter, né? Porque... Já discute e tal, bate boca, com outro, aqui no cafezinho estão lá Sim, os dois sim, porque conversando. Faz parte, né? faz parte aqui do jogo político, né? Porque a votação da Previdência, e nós sempre mencionamos isso aqui, ela move todo mundo, abrange a todos, né? Indistintamente abrange a toda, a família, o herdeiro, a viúva. Então, tem que ter esse jogo político. Mas, Chicão, não faltou para a oposição, ela fez a oposição apenas. Não faltou a oposição, mesmo sabendo que ia perder, fazer uma contraproposta? Mas seis. O Chagas, ela chegou a fazer, mas sempre foram vencidos, não adianta, emenda isso aqui. Porque o grande problema, quando o Samuel Moreira, o deputado Samuel Moreira, que é PSDB aqui da região nossa, do Vale do Ribeira, foi nomeado como relator, ele avocou para si a responsabilidade de fazer alguma modificação. Fez as modificações. Nem todas porque queriam ter uma economia em 10 anos de 1 trilhão e 300 bilhões de reais, né? E acabou tendo uma previsão de economia de 937 bilhões, alguma coisa, se não me falha a memória. Então, o que acontece? De muitas coisas, esse pessoal da oposição foi lá pressionar muitas coisas, o corporativismo de entidades, entendeu? Foram lá, como os policiais, os policiais, os federais, né? Toda espécie, os professores. Esses ganharam o apoio do próprio presidente. Sim, fizeram vigília, mantiveram um lobby lá dentro, foram com o relator várias vezes e acabaram conseguindo amenizar, pelo menos na situação de foi amenizar. Para quem não foi, pobre, que não tinha acesso, né, a não ser poucas vozes de oposição, e também as donas de casa aí que, infelizmente, não olharam para ela em termos de pensão, né, que são as futuras viúvas, aí, caso sejam viúvas daqui a algum tempo, quando aprovar a lei, não vai ficar numa situação boa e mais tarde a gente explica isso aí. Ô Francisco, o grande foco dessa votação da reforma da Previdência foi o dia em si, que foi a plenário, que teve aquela maioria até surpreendente, até para o mais otimista dos governistas, né? Mas, no entanto, nos dias seguintes, houve a votação dos tais destaques, né? Alguns ajustes, alguns pontos específicos da reforma da Previdência. Muita gente entende que até atenuou algumas maldades, outras acabaram sendo ratificadas, né? Eu queria saber se você participou também da votação desses destaques e dessas mudanças nos destaques, quais que você acha que foram as mais importantes? Não, eu acompanhei principalmente os debates nas comissões e sempre fiz questão de acompanhar mais nas pelo menos 2 vezes em que estava lá, que o Paulo Guedes esteve presente para a gente ver até onde ia
os debates, até onde ia a paciência dele em ser ofendido logo de cara, ou às vezes ele mesmo jogava, então levantava a bola para que houvesse esse pequeno desastre, mas O depois... pavio dele é curto, né? Isso, o- mas depois a coisa se acalmava. Agora começava aquele... Mas parecia que todo mundo ia se pegar e você não sei o quê, né, aquela coisa toda, né? Teatro danado, né? E daí a coisa se acalmava e ele acabava levando lá 6 horas. Olha aqui, não é fácil ficar 6 horas falando Deus e me livre. enfrentando perguntas e enfrentando isso e aquilo. Então, eu acho que aí foi teve uma validade muito grande em termos de experiência, porque eu já acompanhei essa votação na Lei dos Portos, que foi o meu batismo, na verdade, né, lá na Câmara Federal, e sei que foi bem complicado também. Mas essa da Previdência está pior, está melhor, né, para a gente que é jornalista acompanhar, porque envolve a todos, como eu falei. É verdade. E nessas emendas que você falou, muitas emendas foram passadas da noite para o dia e não deu tempo sequer de ser levado a debate, porque era muita coisa. E existia essa possibilidade de se votar o segundo turno. Tanto é que o Rodrigo Maia, que avocou para si nessa Previdência, porque ele foi o grande artífice dessa reforma, foi ele. Mas aí, Chicão, até seguindo o raciocínio do Santana, para mim foi surpreendente votar ainda antes do recesso, votar em julho, eu esperava só a votação em agosto, e a votação, o número de aprovação foi muito grande. Uns entendem, foi o Bolsonaro que jogou a população contra o Congresso, a velha política. E do outro lado, não, o problema é grave, então nós temos que tomar uma posição e mostrar que o Congresso não está prejudicando o Brasil, está trabalhando em prol do Brasil. Outros entendem que foi as duas coisas. Não foi só a consciência do Congresso, não foi só a velha política pressionada pela população, foram ambas. Não, foram os dois lados. O Congresso, principalmente o Maia, ficou bastante chateado, melindrado com essa situação, que está jogando tudo, entendeu, para o Congresso, e a política do toma lá, da cá, essa situação toda. E depois, o próprio governo também, né, entregou, falou, não, faça então como vocês querem. Então eles falaram, então se é para nós fazermos, vamos fazer uma reforma que passe, precisa de 308 votos, então vamos conseguir muito mais. Rapaz, houve aposta, eu não cheguei a apostar lá não, era R$100, tá? Acho que também se apostasse Entre teria jornalistas? perdido. Não, no Congresso todo. Deputados Todo, também né? apostaram? Deputado. Teve uma aposta bolão, de né? R$100, um bolão, que depois eu não sei nem se alguém ganhou, não precisa saber isso aí direitinho. Eu acho que ninguém ganhou. E o dinheiro foi convertido então para uma churrascada entre os participantes lá e tal. Mas eu devia ter... Apostava que quantos votos teriam? Quantos votos teria? Você ia jogar quanto? Não, ia jogar 309. Porque eu sabia que ia passar por um. Porque a gente não pode se esquecer, em 1998, se não me falha a memória, 7 de maio de 1998, teve uma reforma do Fernando Henrique Cardoso sobre a idade da aposentadoria. Seria 60 anos para homem, né? E 55 para mulheres. Acho que era Isso mesmo. era isso, 60 e 55. Aí houve um erro no voto. Daí o Antônio Candir, que era do PSDB, ele votou com uma convicção tão grande, né? Que era 308 votos, precisava de 308. Mas só que ele bateu errado, bateu numa abstenção. Mas havia tempo para retificar, mas ele não percebeu. Só percebeu quando houve a contagem. Daí ele foi lá tentando anular o voto dele e tal, para voltar a ele mesmo a votar, né, que era o voto favorável do governo, e acabou não acontecendo. Não foi possível, aliás. E com isso daí, o que aconteceu? Tivemos que, um ano depois, a votar um fator previdenciário que ainda perdura aí, que pelo jeito vai perdurar nessa fórmula aí. Hoje está 86, 96, mas vai chegar até, acho que 95, 105, né, porque ela continua. Né? Erivan, acompanhou toda essa questão aí? Eu venho essa acompanhando, reforma, sim, e eu gostaria de tecer alguns comentários e ao final fazer uma pergunta, Francisco, para você que está mais perto, né? Os comentários, eles vão exatamente na linha, pegando aqui o gancho da atividade que eu represento, tá? Então, o pessoal da movimentação de mercadorias, que ao lado dos portuários, ao lado do pessoal da construção civil e tantas outras categorias, como os rurais, no meu modo de ver, estão sendo extremamente prejudicados com essa reforma da Previdência Social, né? E
são situações que aí eu puxo aqui a fala do Alessandro Molon, deputado federal lá pelo Rio de Janeiro, onde ele fala que a população está em estado de anestesia, né? Estão todo mundo anestesiado. Isso é verdade. Literalmente está cortando as pontas dos dedos, das mãos e não estão se apercebendo do problema, né? Porque eu penso que nós estamos entrando em um momento que vai ter um espaço muito grande lá na frente de não aposentados, de pessoas que não conseguirão se aposentar pelas condições colocadas, tá? Eu me preocupo muito com isso. Eu próprio já fechei o tempo pelas condições atuais, em que pese já ter dado a entrada, mas não ter sido concedida e acredito que não será, não é? Mas quem estão entrando agora, quem entrou há pouco tempo, quem vai entrar logo ali na frente, não vai conseguir se aposentar pelas regras que estão sendo postas. E me preocupo muito com essas categorias que acabei de citar, dentre elas principalmente a minha, que quem conhece a raiz da minha categoria, são aquelas pessoas que transportam individualmente volumes em até 60 quilos, sozinhos. Fazem, tem um desgaste pois é, nos armazéns físico fazem grande, blocos, né? fazem as estofagens de contêineres com açúcar, com caixaria, com todo tipo de produtos que precisam ser colocados manualmente. E essa atividade, ela até meados de 98, nós conseguíamos a aposentadoria especial, 25 anos de trabalho, sem menor dificuldades. Depois daquele período não se consegue mais. Consequentemente, nós temos, Francisco, até para aclarar aqui para vocês, eu sou membro titular da CTPP, né, da Secretaria, antigo Ministério do Trabalho, Secretaria Especial do Trabalho, que hoje está dentro da Secretaria do Ministério da Economia, né? Por sinal, tem 2 meses que eu assumi a coordenação da bancada dos trabalhadores, né? Que é uma trabalheira danada, cuida das NR de Segurança e Saúde do Trabalho, né? E veja, nós não vamos conseguir aposentar, porque eu estive lá, estou lá nessa secretaria, ou nessa comissão, até em razão da problemática enfrentada pela minha categoria. Para vocês terem ideia, nós estamos falando de uma safra no ano comum, no ano que tem a safra, vamos aqui voltar a 2014, 2015, a gente tem, ao final de 6 meses, que é o período da safra, 40% a 45% dessa força de trabalho afastado por conta de lesões, por conta de acidentes, essas coisas todas, em razão da forma que se dá a atividade. Aí vem a pergunta, como que nós vamos lidar com essa situação se a reforma da Previdência Social é exatamente para poder tornar a coisa equânime, né, tornar a coisa melhor para todos, mas se a gente daqui a pouco vamos jogar para dentro um problema desse tamanho, que é literalmente financiar aquele cidadão que tem um custo social muito alto para a sociedade, sem condições de trabalhar. Vamos fazer um rápido intervalo, tá certo? Na volta a gente coloca a discussão na mesa, a questão das aposentadorias especiais, né? Algumas absolutamente justas e corretas, né? E outras a gente pode até discutir, né? Voltamos já já. Sequência do Ponto de Vista, a gente com prazer recebendo aqui o Francisco Erivan, presidente do Sintramar, Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias e Arrumadores. O sindicato completa 100 anos neste final de semana. Francisco Aloysio, jornalista, companheiro nosso, também conosco, Chagas e o Marco Santana. E a gente tinha deixado uma pergunta aqui do Erivan, né? A questão das aposentadorias especiais, que a categoria dele está com muita dificuldade agora. Sempre teve, agora, de uns tempos para cá, vem com muita dificuldade, né? Essa questão de aposentadorias especiais são realmente complicadas, mas tem categorias, evidentemente, que fazem mais do que necessário, né, Chicão? Sim, as aposentadorias especiais, como eu estava falando para o Erivan aqui, elas foram mantidas, né, nessa reforma daí. Está lá, 15, 20, 25 anos, como era, né, não modificou. Mas 15 anos, para mergulhador, tem que provar o risco. Agora, o problema do Erivan estava como provar essa atividade, né? Aí eu acho que vai ter que ter umas novas normas. Alguém vai ter, você, Erivan, que está lá no Ministério do Trabalho, representando o trabalhador, eu acho que pode puxar essa bandeira, se já não puxou, né? Unir alguém para ver se cria alguma coisa de como se provar, porque tem categorias que realmente não vão conseguir provar. Eu vou só puxar a brasa para o nosso lado aqui, jornalista, há pouco tempo, se aposentava especial, não sei se o Boturão sabe disso, com 30 anos, mas tinha que ser 30 anos dentro da profissão, não podia converter nada. Então, muitos aí não chegaram naquela época a se aposentar, porque o mercado de trabalho nosso também é
Está Complicado. hoje aqui, é complicado, está amanhã lá, então é difícil essa situação. Então, no teu caso, e no outro, a Constituição Civil teve debate, o PSOL, outros partidos de esquerda, bateram muito nessa tecla do trabalhador da construção civil, que não pode trabalhar com 55, 60 anos, porque né, já está velho, não pode participar da altura, e não tem empregos. O emprego na construção civil, ultimamente, teve uma queda muito grande. Então, esse trabalhador não vai conseguir fazer os 20 anos na próxima, né, se ele entrar agora no mercado de trabalho após a reforma, não vai conseguir fazer os 20 anos de contribuição. Então, vai ficar num limbo jurídico, nem aposentado, nem trabalhador, que não vai ter emprego. Isso daí tem que ser revisto. Agora, de que forma? Eu não sei. Chicão, indo para um lado ainda da Previdência, mas para o lado contrário. Até agora eu não entendi, queria que você explicasse. Se ele puder, né? Se Uma eu emenda puder, se eu constitucional, puder, né? uma emenda constitucional é para a federação, mudar as regras para a federação. União, Estados, Município e Distrito Federal. Essa reforma é uma emenda constitucional, ela só fez a reforma para o governo federal, para a União, deixando os estados e municípios. Como isso foi acontecer, Chicão? Olha, rapaz, como isso foi acontecer, realmente foi uma fórmula mágica que aconteceu. Porque o relator, o Samuel Moreira, bateu o pé até o último momento. Ele falou, não, vai ter que estar todos, eu não tiro, tá? Eu não tiro. Mas um pouco antes da reforma, um pouco da votação, com aquele exército de prefeitos, governadores, que foram lá, né, para... Uns não queriam, né, para ter desgaste, outro queria que fosse mantido e tal. Ele falou, não, já que é assim, então é o seguinte, vamos tirar, e se quiser manter, fizeram uma emenda, for debater durante a votação, porque tudo, Chagas, o que acontecia é que tinha que votar antes do recesso. Tanto é que a intenção era votar primeiro e segundo turno antes desse recesso. E pressionaram. Existe, pelo regimento, 5 sessões posteriores à votação em primeiro turno para se votar em segundo. Intercício. Não daria tempo, né? Porque eles entraram num recesso, mas entraram num recesso branco. Não é um recesso oficial esse. É apenas um recesso branco. Por que um recesso branco? Porque para entrar de férias em recesso, ele tem que provar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Tanto Câmara quanto Senado. Não houve tempo diante dessa votação na Câmara, esse afogadilho para se votar. Então, o que aconteceu? Saíram num recesso branco, as sessões continuaram. Hoje, talvez está tendo sessão lá, alguém está lá. Tem um grupo, formaram-se um grupo do Senado, outro grupo da Câmara, que fica lá de prontidão, de plantão para... No último dia, antes do recesso, entre esse recesso branco, eu estive lá em Brasília, no plenário da Câmara, só tinha um deputado do Paraná, falando sozinho, porque ele tem que falar, e falar com muita convicção, porque é registrado, né, pelos anais da Câmara e tal. E eu fiquei olhando assim, daí chegou um pessoal lá para fazer visita, estudantes, foram lá nas galerias. Entenderam nada. Aí olharam e falaram, pô, está brincando, eles falaram, alguma coisa mesmo pode falar. Um deputado sozinho, sozinho. E foi isso que aconteceu. E uma sessão antes tinha 10 registraram a presença. E naquele dia já tinham registrado a presença de meia dúzia, mas só um estava falando. Então, essas coisas que acontecem. Então, houve esse afogadilho. E acabaram, então, tirando isso daí para que se agilizasse a reforma. Agora falam-se em colocar de novo, fazer uma emenda, isso, aquilo, ou que o próprio Senado poderia rever, mas não vai ser, não. Ô, Chicão, rapidamente, assim, umas figuras assim, que são diferentes, né? O Frota, por exemplo, né? A questão da Tabata Amaral, né, que ganhou a mídia aí de uma maneira incrível, né, com a bronca do PDT, por ela ter votado contra a decisão do partido e a favor da reforma, se bem que ela não votou sozinha, né? Foram mais 6 ou 7, né, do PDT que votaram contra a definição do partido, como aconteceu no PSB também, e o caso que envolve a deputada Rosana Vale. Você conversou com essas pessoas? O que é o Frota, por exemplo, né? E como é que funciona a Tabata? E a Rosana, que é a nossa deputada aqui. Não, com a Rosana eu estive uma vez no gabinete dela, conversando. Rosana Vale, que estou colocando o nome dela, porque ela também votou contrariamente à definição do PSB, também acompanhada por mais 6 ou 7 deputados. Não, eu estive fazendo uma visita para a Rosana bem antes dessa votação, para cumprimentá-la, né, para lá e passar para ela a questão da reforma da Previdência, o que seria,
não estariam atentos a essa questão aí que muitas donas de casa que nos procuraram para falar, puxa vida, mas vou ganhar só 50%. Daí eu explico, não, só não vai ganhar 50%, mas também não vai ganhar os 100%, vai ganhar 60% porque a senhora é considerada dependente. Então não é os 50% para a viúva, na verdade é 60%, desde que não tenha filhos menores de 21 anos ou inválido. Se tiver, o que acontece? Se ela tiver um filho de 20 anos, ela passa a ganhar 10% a mais, 70%. Mas quando ele fizer 21, Ela perde. perde, retroage. Em qualquer situação ela vai ficar, o fim da vida dela vai ser com 60%. Então, né, nessa visita, foi uma visita até meio rápida, passei para ela essa situação, fiquei inclusive de retornar, estou até em dívida com ela, para ver a questão do porto, né, porque ela criou lá uma comissão para debater essa questão toda, e eu, como tenho um livro lá atrás sobre a lei de modernização dos portos, queria voltar, mas depois já não deu tempo, tivemos um monte de problemas aí no meio do caminho aí, e acabamos não indo para atender esse lado. E em relação à Tabata Amaral, eu estava lá também na semana passada, quando teve a reunião do PDT, que puniu 8 lá do... Você conheceu a Tabata? Chegou a conversar com Não, ela? não conversei com a Tabata. Não cheguei a conversar com ela. Nesse dia até eu queria que ela estivesse lá para a gente conversar e tentar conversar com ela. Por quê, né? Qual é a atitude que eu acho que a pessoa, quando vai votar, ela vai por convicção, não é isso? Ou então vai... Qual é a convicção? É o bem do país, não é? Acho que estou convicto, é isso, aquilo. Ou então vai pelo partido. Se o partido pressionou, ela vai atender, contrariado, tal, mas vai acabar votando. Mas é complicado. Em termos do Frota, que você falou, ele está numa briga, né, agora com o presidente lá. Nossa, está complicado. Primeiro ele pegava o microfone e defendia o presidente e xingava naquela briga com aquele ator presidente que nós tivemos aí, né, que se declarou presidente. Ele ficou louco da vida. Zé de Abreu. Falou palavrões e tal, essa coisa. Mas o Frota é um cara meio autêntico, viu, doutor? É o que me parece também. Ele fala as coisas, então não tem essa de ser a política. Ele acha que ele vai pelo que ele entende. E isso, ele né? se comunica bem, né? Se comunica Comunica bem. bem. Comunica bem. Já vi várias entrevistas dele, é muito claro naquilo que ele fala, enfim, né? Agora, o que você diz do companheiro Tiririca, Francisco Everardo? Não sei. Aparece lá e escreve o nome. Não, escreveu e votou contra. Votou contra a reforma. Foi convicto, não, ele sempre falou que era contra a reforma já há muito tempo. O partido dele, o PL, né, agora? PL. Então, o partido dele é votar a favor, né? Mas ele votou contra. E eu não sei, ele teve na outra vez 400 e poucos mil votos, é isso? 400 mil votos. 400 mil. aproximadamente. Aqui em Santos foi bem votado, né? Então, eu vou convidá-la. 1,5 milhão, Eu vou convidá-la a vir aqui para- nessa bancada, tá? Um dia que esteja o Chagas também, para que A gente conversa com ele. conversa com ele. Não, seria um programa muito bom com ele, porque para saber o que ele está fazendo, o que ele quer fazer e não pode fazer, né? Eu acho que é interessante isso aí. Sem dúvida nenhuma. E nesse ponto, quer fazer, não pode fazer, muitas vezes por falta de uma pressão política. Os sindicatos perderam muita força. Faltou uma pressão política dos sindicatos, já que eles estão relativamente Chagas. enfraquecidos nesse momento. Aliás, próprias só para emendar, centrais também, né? essa é a questão que levanta aqui o Uriel Vilas Boas, né? Ele diz que o movimento sindical se alia ao movimento estudantil para pressionar o governo federal em relação à reforma da Previdência e da CLT. Como conseguir a unidade sindical necessária que não fique limitada à Baixada Santista? Erivan, bola é sua. Vamos lá. Os sindicatos perderam muita força, sim. Isso já vem desde a época do Michel Temer, quando assumiu a presidência, né? Para mim, o marco foi quando ocorreu aquela histórica paralisação lá em Brasília, onde todas as centrais, os sindicatos, as confederações, federações se mobilizaram, né? Ao contrário do que a grande mídia fala, que tinha apenas 50 a 80 mil pessoas, eu estava em loco, era um dos linhas de frente, junto com os demais companheiros. Ali tinha para mais de 400 mil pessoas. Quem frequenta Brasília sabe a dimensão que são as duas avenidas que vão lá para o Congresso Nacional, de um lado e de outro, né? E para vocês terem ideia do vulto que aquilo ali tomou, nós chegamos, os primeiros grupos, próximo ao Congresso Nacional, e ainda tinha gente lá na concentração, que foi no Mané Garrincha, acho que são 11 quilômetros, e tudo aquilo ali tomado, né?
onde aconteceu tudo eu- aquilo que eu cobri essa- que todos viram, né? Cobri isso aí. Até o ponto em que o presidente decretou estado de calamidade, jogou o exército para cima da gente e foi aquela calamidade toda. Até ali nós estávamos com força para lutar, porque queira ou não queira, a força que o sindicato tem para lutar, ela passa pelas contribuições que os sindicatos recebem. Logo na sequência, com a reforma trabalhista, tornou facultativo o imposto sindical. Consequentemente, em razão disso, a quebradeira total de sindicatos, muitos sindicatos quebraram, tantos outros se fragilizaram, dentre eles, não diferente do sindicato que eu represento e dos co-irmãos, todos. Eu não sei ainda como é que nós estamos vivos, tá? E, consequentemente, em razão disso, a gente não tem mais forças para lutar. E o que eu vejo de mais problemático ainda é que, infelizmente, a massa trabalhadora, a massa que se representa, que o sindicato representa, não se dão conta de que há necessidade, que é a última trincheira, que a intenção é literalmente quebrar os sindicatos. Isso o próprio presidente já falou, o próprio ministro da Economia já falou, que a intenção é quebrar de vez os sindicatos. Consequentemente, todos os trabalhadores vão ficar à mercê. Que a gente pega empresas grandes e boas, elas lutam para que mantenham o sindicato, mas você pega inúmeras outras empresas que não pensam da mesma forma. Consequentemente, com tudo isso que está acontecendo, e aí é uma pitada de maldade, tá? Dentro da reforma da Previdência, tem mais um percentualzinho de reforma trabalhista, que é o tiro de misericórdia. É literalmente nivelar por baixo. Eu costumo dizer nos meios onde eu vou, principalmente nas empresas e para os próprios trabalhadores avulsos, só está faltando agora decretar a construção de fábricas de grilhões e de chicotes. Mais nada. É o que está faltando para poder completar a obra iniciada lá com o Michel Temer. Os 8 anos do ex-presidente Lula, mais os 5,5 da Dilma, foram benéficos para a sequência da vida dos sindicatos? Eu pergunto porque, por exemplo, a CUT, né? A CUT sempre foi acho que a maior central, né? Central Sim. mais forte, mais representativa, enfim, né? A CUT foi para dentro do governo, né? Então, por que a CUT pregava contra o governo ou batia de frente contra o governo? Absolutamente nada, né? Exatamente. Ficou com a bandeira do Lula e da Dilma na mão. E, de alguma forma, isso foi prejudicial ao sindicalismo brasileiro também? Eu penso que sim, porque, no meu modo de ver, sindicatos, federações, confederações e centrais não pode estar no governo. Esse Nunca é meu deveriam ter pensamento. feito isso, né? Pode até participar dos conselhos, mas é simplesmente para opinar e cobrar. Não está dentro, né? Como também eu penso que chegou no momento mesmo, já era chegado o momento do sindicalismo brasileiro se reinventar, mas não acabar do jeito que querem fazer, né? Talvez, com essa vontade toda de acabar com os sindicatos, eu acho que os políticos maiores, os mandatários maiores, eles estão precipitando um problema maior para eles, porque, em que pese muitos sindicatos estarem fechando, literalmente, que é uma pena, que não importa o tamanho do sindicato, cada um tem a sua importância para a sua massa, para os seus representados, em que pese também aqueles não se dão conta da importância do sindicato. Mas aí é outras coisas para a gente debater e mostrar para aqueles trabalhadores, né? E com essa precipitação toda, os sindicatos estão sendo obrigados a se reinventar a cada dia um ano. E, consequentemente, daqui a pouco o Leviatã estará vivo novamente aí para bater de frente com o governo, se ele sobrar. No intervalo, e a gente volta na sequência aqui do Ponto de Vista em instantes. De volta aqui com o Ponto de Vista, vou lá com o Marcos Santana, tem mais participações? Isso, aí, né? o Marcos César Brito, ele disse que é uma covardia tirar a aposentadoria especial dos trabalhadores estivadores. É inadmissível uma pessoa com 60 anos descarregar 1.000 carros ou destravar um container com uma altura de um prédio de 9 andares. Sem dúvida nenhuma, é um pecado realmente, né? Mas o problema é a escassez de trabalho, né? Porque o posto de trabalho vem diminuindo nesse setor, né? Exatamente. Sim, automatizou, né? Não é? Até nesse Isso é um drama, né? no gancho dessa pergunta, é muito bom para esclarecer o seguinte: a estiva, tal qual é a atividade que eu represento, retroportuária,
que ainda faz jus à aposentadoria especial, mas que não consegue pelas dificuldades impostas, tá? Então, eu digo porque as empresas tomadoras de mão de obra, tal qual os operadores portuários, eles contribuem lá com RAT, SAT e FAT, e tudo isso majorado. Para que serve essas siglas todas? É simplesmente para poder ter condições de financiar o risco da atividade, né? O afastamento, o acidente de trabalho pelo alto risco da atividade e a aposentadoria especial. E aí vem a luta do outro lado, conforme colocado aí pelo colega, quando você busca aposentadoria especial, o que vai dar base para isso? PPRA, PCMSO, LTCAT, aí por fim o PPP. Você prepara tudo isso. Você coloca lá, só precisa o PPP junto com o pedido de aposentadoria. Não é levado em consideração. Não é levado em consideração LTCAT, PPP, PCMSO, enfim, nada disso. Daí a necessidade, e chamo todos os sindicatos que estão na mesma condição, a defender uma tese jurídica. Então, pare de cobrar o FAT, RAT e SAT, que majora e majora muito, prejudica muito as empresas, que é exatamente para financiar as aposentadorias especiais. Não tem sentido. Isso é confisco. Isso é confisco. Precisamos lutar para mudar essa realidade em que pese a reforma da Previdência Social está aí iminente, batendo as portas. Chicão, já que estão falando em mudança, mudança para o futuro. Se vendeu, se certo ou errado, não vou discutir, se vendeu que passando a reforma da Previdência, o Brasil seria um novo país. Bala de prata. E teríamos muito investimento, de novo recuperaremos os empregos. Fazendo uma análise fria, a gente vê que o Brasil ainda precisa de muitas reformas. Além dessas reformas, o que eu vejo é uma questão também política. O Brasil recuperar a confiança, principalmente dos grandes investidores, que aqui é um país que funciona institucionalmente bem, para que eles tenham garantia que os seus investimentos tenham retorno. Eu vejo que a reforma da Previdência, não, por si só, não vai resolver. O governo federal vai continuar, de novo, falando que a culpa é do Congresso, ou o Congresso vai tomar essa agenda de reformas e tocar para frente. O protagonismo da... Isso, independentemente do governo. Porque me parece, Chicão, que o governo vai continuar na mesma tecla, né? Que a culpa é da velha política. Olha, eu não sei. Vamos ver aí como é que vai ficar após essa aprovação da reforma. Porque a Previdência, no momento, todo mundo fala que a Previdência é o grande calcanhar de Aquiles do país, né? Porque se abraçar a reforma para que se economize esses bilhões de reais, hoje não são mais trilhões, para que possa a economia, então, crescer, gerar empregos. Então, todo mundo está acreditando nisso aí, mas a gente sabe, nós sabemos que isso aí não é a curto prazo, médio e longo prazo, e olhe lá, de isso acontecer. Virão as outras reformas que já estão dando entrada, principalmente essas reformas todas necessárias que o Congresso diz que é necessário e que vai fazer. Agora, eu não sei, vai depender muito. Acho que tem que os dois chegarem a um acordo. Porque nessa daí, o grande protagonista, como eu disse, foi o Rodrigo Maia. Chamou, manteve reuniões de dia, de noite, na residência oficial dele lá em Brasília, permaneceu lá os fins de semana, era um entra e sai de deputados, prefeitos, governadores, para que essa reforma passasse e conseguisse essa votação, que foi uma votação expressiva. Não sei se no segundo turno vai se manter, né? Ainda tem isso aí. Porque hoje os deputados estão indo para suas bases, certo? Estão, nesse recesso branco que eu falei, estão em suas bases, estão sendo cobrados. Quem votou a favor está sendo cobrado. Por que você votou? Você não viu essa questão? Então, pode ser que quando voltar no dia 6 para a discussão, pode ser que eles tentam mudar alguma coisa para aprovar o segundo turno, ou então mesmo vão se abster ou vão votar contra, porque a pressão é grande, gente. A pressão não é fácil. Um deputado, que nós temos, como se disse, a Rosana Vale, e temos o Júnior Bozella, né? O Júnior Bozella sabia que ia votar a favor, que é do partido do governo. A Rosana Vale, por ser PSDB, que era contra, a gente tinha alguma expectativa, né, do voto dela, que seria isso. Não, mas ela votou, segundo fala, com a convicção. Acho que isso aí tem que ser respeitado, né? Como é que você vai respeitar uma pessoa que vota com convicção? Ela, na verdade, disse aqui, né, Santana? Isso. O Sagas estava no programa? Estava no programa, né? Ela disse aqui que não ia seguir a definição, a decisão do partido, porque ela
conversou com muita gente, Se né, convenceu, especialistas no né? assunto, que a convenceram e que realmente era necessário fazer essa reforma e, portanto, ela definiu pela cabeça dela e pela convicção dela Votou para as com pessoas que a convicção. convenceram tecnicamente de que a reforma seria necessária. Verdade seja dita, ela disse isso aqui bem antes da votação, né? Então, ela seguiu a convicção dela até o É. fim. Mas foi do debate, viu Foi. que tem que ser por esse lado e acabou votando. Eu acho que quando você vai ser candidato a um partido político, você tem que primeiro saber a ideologia do partido, não é isso? Você vai, o partido tal está com o governo, tá, então eu estou também do lado do governo, não estou, vou ter outra convicção. Se isso não acontece, você acaba ficando numa situação difícil como essa. Muitos deputados estão sendo cobrados já em suas bases, e lá no Norte e Nordeste, lá onde tem os nossos Paraíba, aí, segundo o nosso presidente, a situação pode ser que se reverta nessa votação. Mas vamos acompanhar. Então, o que nós estamos falando? A Previdência Social vai passar o segundo turno, vai ter a nova reforma. Acredito que o Maia, se gostou de ser protagonista disso, ele vai chamar o protagonismo para ele de novo. Eu tenho aí, certeza. Acho que vai porque ser aí assim. ele, o que ele é? Ele é o... Mas aí, Chico, a minha o dúvida... homem forte. Nós aqui acompanhamos o dia a dia política. Nós sabemos que quem liderou essa reforma da Previdência foi o Rodrigo Maia. Sim. A população tem noção disso? Ah, Porque Acho que não, viu, Maia? Então, eu acho que não, porque o Maia não, ele, como Ele não- por ser o presidente da Câmara, o pessoal, é com ele mesmo, né? Acho que o Zé Polvinho que a gente fala, né, falando não em termos pejorativos, Zé Polvinho é o pessoal que não acompanha politicamente, que acorda não sabe o que está cedo, né? acontecendo, Tem que vai tomar duas trabalhar, conduções. pega 3, 4 conduções, É, não sei quanto vai chegar no não serviço. dá tempo de pensar nessas Está coisas. ouvindo falar, vai passar a reforma. Muita gente, acho que não está nem sabendo que vai ter que trabalhar mais, vai ter que pagar pedágio e tal. Vai saber isso aí quando for requerer acho que aposentadoria. Eu falo, tenho tempo para aposentar, vai lá e fala, não, você não pode, você tem que ter um pedágio, isso, aquilo. Mas as reformas vão ter, eu acho que o Maia vai ser o protagonista de novo. É o parlamentar, né, que é o nosso primeiro-ministro. primeiro-ministro, é o nosso primeiro-ministro. Nesse período ele já foi o primeiro-ministro, teve status e vai continuar com essa reforma. Agora vamos ver lá no Senado se vai ser o Alcolumbre, quem vai ser que vai chamar para si a reforma. Porque no Senado existe lá uma aprovação, uma votação enorme de que a Previdência não era deficitária, né? Somos por A mais B, que ela não era deficitária. E agora, será que os senadores vão mudar o ponto de vista? Ou aquela votação que Você teve vão lá... ter coragem de cobrar os devedores? aí precisa... Gigantescos devedores Precisa de que o ver, Brasil porque tem? no Senado Faltava essa, olha. no Senado são 81, né? 81 senadores. 81 senadores, quer dizer, 2/3 daí vai dar o quê? Você pode, acho que pode haver um revés no Senado em relação a isso? Eu acredito que não. Não, né? Eu acredito que não. Pelo que eles estão falando já, acho que isso daí passa com 60 O votos. Alcolumbre e o Maia são fechados? Ah, sim. são, né? Sim, nessa questão, sim. Tem uma relação muito... Tem relação muito boa. boa, né? Acho que em relação a isso aí, acho que passa. Não sei se vai ter alguma mudança. Se tiver uma mudança, o Senado volta para a Câmara. E é isso que eles não querem, né? Diga, Santana. O Erivan, o seu sindicato, o Sintramar, completa 1 século de existência no sábado agora, e a história do sindicato se confunde com a própria história do Porto de Santos, né, que é o antigo sindicato dos ensacadores e carregadores de café, né? Exato. Então, ao longo dos anos, nós percebemos um processo de modernização muito intenso e muito rápido no Porto de Santos, né? Então, algumas atividades perderam importância e algumas até desapareceram, né? Então, eu queria saber de você como é que os trabalhadores dessa sua categoria, eles encaram essa mudança nos tempos, tendo essa perspectiva de que, num futuro não muito distante, a força de trabalho deles vai deixar de ser necessária, essencial, e como é que o sindicato lida com esse tipo de coisa? Então, nós, sábado, dia 27, completamos 100 anos, né? Isso como sindicato. Pegando o período de associação, já são quase 140 anos. Então, é 1 século e meio quase, né? E, de fato, o sindicato ele foi criado originalmente em torno do Porto, né? Aliás, nesse extra aqui da Ana Costa, você saindo nos caixas, você vê aquelas imagens ali do pessoal. Na época não tinha o guindaste, não tinha nada, então
pegava a mercadoria e levava direto no porão dos navios, né? Ali já é onde se deu o início do pessoal da categoria que eu represento, que hoje é movimentador de mercadorias, né? E com o passar do tempo, de fato, essa mão de obra ela foi se transformando. Até meados de 80, por aí assim, nós ainda havíamos inúmeros armazéns de café que era o carro-chefe, né? Isso espalhado pela cidade de Santos. Hoje, para ser mais preciso, nós temos um armazém de café, que é a Dínamo de Armazéns Gerais, né? Eram 2 armazéns, um está desativado e o outro está desativando. Então, na verdade, daqui para o ano que vem não terá mais nenhum armazém de café. Consequentemente, isso forçou com que o sindicato ele fosse também se adaptando à nova realidade. Então, na verdade, você não tem mais a figura, o ensacador de café, como era. Você tem o movimentador de mercadorias, que, consequentemente, o movimentador de mercadoria é o tipo e em volta dele circunda inúmeras atividades, né? Que aí vem o conferente, o operador de empilhadeira, o cidadão que ajuda a preparar o espaço, tudo isso previsto na Lei 2023, das leis assinada pelo então presidente Lula, né, que regulamentou a categoria e disse o que nós fazíamos como categoria diferenciada. E ao longo desse tempo a gente vem se transformando, saindo de dentro dos armazéns gerais para ir para dentro dos terminais de carga e descarga, terminais, empresas de movimentação de mercadorias, logística, essas coisas todas conforme se encaixa na lei, como eu disse, né? E ao longo do tempo também nós estamos percebendo a mudança disso. Quando eu cheguei no sindicato há 30 e tantos anos atrás, só na condição de avulso era quase 3.000 homens. Hoje, na condição de avulso, nós estamos falando de 1.000 e trabalho para 200. Olha só o tamanho da problemática, em que pese o cenário nacional que está caótico e são para todos, né? E a modernização tem sido também um efeito devastador para tudo isso, né? Onde nós olhamos com preocupação, e a categoria também tem toda essa preocupação, de começar a se preparar para novas modalidades de movimentação de mercadoria que surgem, né? Que é literalmente apenas daqui mais um dia é o operador de empilhadeira, é o operador de ponte rolante, porque da forma que nós conhecemos hoje, está fadado em pouco tempo, arrisco a dizer, em menos de uma década, não tem mais a figura do movimentador de mercadorias. E isso eu vejo com muita preocupação, porque pode ser o fim, a morte, literalmente, de uma categoria que foi importantíssima, é importante e para mim continuará sendo importante. Por que digo isso? A água que tomamos aqui, se ela veio em garrafas, o movimentador de mercadorias teve que carregar lá na origem e descarregar aqui no fim. O arroz, a carne, a fruta que nós comemos é passado pelas mãos desse movimentador de mercadorias. Até Então, o nariz do Idan, né? Pois é. Então, eu vejo com muita preocupação. Tá? Será que nós vamos ter só máquinas, né, desenvolvendo essas coisas todas? Hein? O risco é dramático. A gente discute e debate muito esses temas aqui no ponto de vista, porque o centro de Santos, especialmente, sofre muito, né, com a ausência dos trabalhadores, dos diversos trabalhadores da área portuária. Né? Só um dado, Boturão, apenas interessante, pitoresco. Quando entrei na prefeitura em 1980, eu fui para o cadastro comercial. Eram 33 armazéns de café, 33. Pois é. Hoje tem um. Um armazém de café, né? E que tem vida útil apenas até este ano, tá? Até esse ano. Isso eu afirmo... É a Dínamo, né? A Dínamo. Eu É a afirmo zero, então, né? com certeza absoluta. A pessoa vai comprar, as grandes empresas vão para o interior adentro, né? O produtor vende direto, enfim. Tudo isso aí reflete no centro de Santos, você vê, dá um abandono, né? Exatamente. Tem o porto de Varginha, não é? Que não tem mar, enfim, é um porto seco, enfim, que distribui também. Ou seja, mudanças terríveis, né? Que prejudicam o trabalhar de maneira geral. Acho que essa questão do porto aí, acho que a modernização, a Lei 8.630/93, que nós acompanhamos a votação no Congresso, acho que ali devia ter alguém cedido para fazer um acordo visando isso aí, né? Vai ter automação, vai segurar o mercado de trabalho. Hoje tem essa luta aí da estiva contra os armadores, que era até agora 2019 o acordo que tinha de
de pegar uma parte e depois ficar a paridade, né? Hoje quase tudo já está indo com registro em carteira, tem mais a estabilidade que para eles estão preferindo isso aí. Acabou aquilo que era tradição na cidade de ser o estivador, trabalha hoje, ganha amanhã, né? E aquela rotatividade que tinha. Então você vê o centro da cidade hoje, comércio, tudo fechando, está um negócio meio esquisito para quem viu aquela movimentação toda de portuários, estivadores. Mas tudo isso aconteceu lá em 93, porque se na lei do esporte se tivesse ali debatido como deveria ser e as leis seguintes, eu acho que hoje estaríamos aí tendo um mercado mais ou menos paralelo. Erivan, prazer receber você aqui, parabéns ao sindicato, né? Esperamos que dure mais 100 anos, a expectativa sempre é positiva, sabemos das dificuldades, né? Mas que o pessoal tenha consciência da realidade que espera por todos nós, né? Obrigado pela presença, obrigado Chicão, mais uma vez participando aqui conosco, o Chagas também sempre constante aqui com o ponto de vista e o Marcos Santana diariamente aqui no programa e a gente com você de segunda a sexta, sempre aqui pela TV Santa Cecília, ao vivo, 1h30 da tarde, reprise do ponto de vista, você acompanha às 8 da noite. Valeu, gente. Obrigado.